Tendo nascido durante a Segunda Guerra Mundial, em meio aos bombardeios e à violência do conflito, o escritor alemão Michael Ende é extremamente conhecido pelo seu livro, fabuloso aliás, Uma História Interminável. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre outro livro deste mesmo autor, que não é assim tão conhecido, mas também é excelente. Bora pro vídeo! Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vim falar pra vocês sobre esse livro aqui espetacular, um livro muito bom mesmo, Jim Knopf e Lucas, o Maquinista, um livro de literatura infanto-juvenil. Já faz um bom tempo que eu li esse livro, mais de um ano, salvo engano, 2 aninhos, e ele foi escrito pelo Michael Ende, e que talvez você conheça como o autor deste livro aqui, Uma História Interminável, que também é um livro fantástico, eu vou comentar ele aqui no canal em algum momento, mas não é o livro do vídeo de hoje. Também, como eu já mencionei, o Michael Ende cresceu durante a Segunda Guerra Mundial e a adolescência dele foi muito impactada por esse conflito, que foi o maior e mais conflito da história da humanidade. Ele viu bombardeamentos, ele viu a rua dele pegando fogo, ele teve amigos que morreram na linha de frente de batalha. Salvo engano, ele cresceu em Munique e, uma vez acabada a Segunda Guerra Mundial, ele cresceu e se tornou um grande escritor. E um dos livros deles que eu adoro, eu gosto bastante mesmo, é o Jim Knopf e Lucas o Maquinista, que não é um livro realista, muito pelo contrário, mas é muito bom mesmo e eu adoro uma boa fantasia. Já vou avisando que esse livro tem sequência, tem primeiro o Jim Knopf e Lucas o Maquinista, depois tem o livro 2 mais ou menos, que é Jim Knopf e os 13 Piratas, e eu vou comentar esse livro verde no final do mês, por aí. Então vamos lá, qual é o enredo aí do Jim Knopf e Lucas o Maquinista? A história começa num pequeno país, que no fundo é uma ilha minúscula, nela só moram 4 pessoas, e uma locomotiva, um trem, embora aqui em Portugal se diga comboio, enfim. E é uma ilha muito calma, muito pacata. E na primeira página do livro, o autor já traça uma comparação com a Alemanha ou com a África, como se aquele país fosse real. Então, o Michael Ende tem esse estilo de misturar a fantasia com a realidade, embora a maioria dos elementos do livro, na minha opinião, sejam, obviamente, surreais, sejam fantásticos. Nesse pequeno país de Lumberland, moram 4 pessoas, que são o Senhor Colarinho, que é um personagem bem apagado. Só no segundo livro ele vai ter uma maior relevância, mas nunca chega a ser um personagem principal. Depois tem a Senhora Hen, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Depois tem o Rei 15 para o meio-dia, sim, esse é o nome dele, porque ele nasceu faltando 15 minutos para o meio-dia, olha só que nome fantástico. E depois tem o Lucas, que é o Maquinista, e ele tá também no título do livro. A ilha é descrita com um lugarzinho bem pacato, bem verdejante, cheio de túneis e trilhos, para a locomotiva do Lucas, que o Lucas era o maquinista, ele não poderia ser o maquinista sem uma espécie de trem, que é a Ema. Sim, a locomotiva tem nome. Durante o livro é quase como se ela fosse um ser vivo, porque eles falam com ela e tal, até também tendo uma relação com os cavalos da coleção Rangers, do John Flanagan. Então ela quase tem personalidade, um trem que tem personalidade quase. Então eles viviam lá, tava muito tranquilo, muito legal. Então chega, digamos, o início da história de verdade, que é quando na ilha é entregue um pacote, uma encomenda. O correio marítimo passou por lá, e então na remetente, acho que é remetente o nome que se diz, aquele que se põe no lugar que é pra enviar a encomenda. Achou errado, otário! Enfim, tava lá escrito Summerland e o país se chamava Lumberland. Então o correio falou, devem ter escrito errado e é aqui o lugar, e deixou a encomenda lá com eles. O pessoal da ilha acha aquilo muito estranho, vai abrir a encomenda, todos juntos, e descobrem ali dentro um bebê negro, que vai ser o Jim Knopf do título do livro. Eles têm ali uma discussão lá de onde é que esse bebê veio. A gente não encomendou esse bebê, naquela época também não tinha encomenda de bebê, e nem hoje tem. Eles ali discutem e tal, dão pra ele o nome de Jim, etc. E a senhora Hen, uma habitante da ilha, fica encantada com o bebezinho e decide adotá-lo, né, um filho adotivo. E ele cresce na ilha junto com o pessoal de lá. Esse Jim se torna um rapazinho super engraçado, ele é super mimado e adorado por todo mundo na ilha, principalmente a senhora Hen, a mãe adotiva dele, e ele fica também muito amigo, muito próximo do Lucas, o Maquinista. Então eles se tornam 2 grandes, 1000 vezes grandes amigos. Aliás, por que ele chamava Jim Knopf? Knopf em alemão, o autor Michael Ende é alemão, Knopf em alemão quer dizer botão. Então o pessoal ali na ilha deu pra ele o nome de Jim e mais tarde o nome de Knopf de botão. Por quê? Eles chamam ele de Jim Knopf, Jim Botão,
porque ele rasga muitas calças e a senhora Hen tinha que ficar costurando, mas sempre que ela costurava, ele arranjava um jeito de rasgar de novo. Ele era super animado e enérgico e bem sapeca, digamos. Então a senhora Hen, em vez de ficar ali costurando sempre que ele rasgasse, colocou ali um botão e sempre que saísse do lugar, ele rasgasse a calça, ela só utilizava o botão e poupava muito trabalho. Então por isso que ele se chama Jim Botão, né? É um nome meio estranho. Então começam os problemas do livro. Num dia, um belo dia, o rei, 15 para o meio-dia, que é também um personagem bem engraçado, chama o Lucas para conversar. E ele fala, olha só, esse daqui é um país pequeno, bem pequeno, população de 5 pessoas e uma locomotiva. Ele chama o Lucas e fala, olha só, nós somos um país pequeno, tal, mas nós temos os problemas que todo país grande tem. E nós estamos aqui sobre muita população, nós já estamos 5 pessoas, olha só que coisa absurda, 5 pessoas. E nós não temos espaço para todo mundo, então infelizmente você vai ter que se livrar da sua locomotiva, a Emma, para ter mais espaço e tal, esses trilhos aqui que também não sei por que eles tinham uma locomotiva lá, assim. Nossa, olha só que coisa normal, tem uma ilhazinha no meio do nada, não lembro se aqui o Michael Ende fala como é que eles arranjavam comida, e tinha lá 4 habitantes, um rei tinha um castelinho lá, a casa da senhora Hen, a casa do Sr. Colarinho tinha um monte de trilhos, eu não sei pra que. É claro que o Lucas fica arrasado e não pode, eu não posso me livrar da Emma, a Emma é minha amiga e tal, etc. Inclusive a Emma, eu não vou dar spoiler. Então, o Lucas fica arrasado e ele decide desobedecer o rei, olha só. Então, o que ele faz? Ele não pode, a Emma não pode ficar na ilha, mas ele não pode mandar a Emma pra fora, jogar ela no mar com a consciência limpa. Então, ele decide fugir da ilha juntamente com a Emma. Então, ele faz da Emma uma espécie de barco e pretende sair da ilha. O Jim percebe que ele vai fazer isso e quer ir junto, olha só que filho excelente, vai deixar a mãe adotiva dele para ir numa aventura rumo ao desconhecido, rumo ao oceano, junto com o Lucas, ou melhor amigo dele. Ok, eles combinam, vão lá, se encontram à noite, saem da ilha, fogem da ilha. Obviamente que estou resumindo bastante a história. Detalhe, o Jim não sabia escrever, a senhora Hen, não ensinou ele nem a ler nem a escrever, e também não queria, então ele, para deixar o bilhetinho pra mãe, para dizer que ele foi embora, ele faz uns desenhos. É um detalhe bem peculiar do personagem, ele não sabe ler nem escrever, e isso daí vai ter uma importância razoável, principalmente no início do segundo livro, então não esqueça isso daí. Eles fogem da ilha, vão lá pro oceano, tal, tem uma tempestade, enfrentam muitas aventuras, finalmente chegam numa praia, que inclusive tem lá umas árvores transparentes, tem sempre algum elemento fantástico onde quer que eles vão. E lá o Lucas percebe que eles chegaram num país chamado Mandala, que era uma espécie de China daquele mundo que o Michael Ende criou. Eles transformam a locomotiva de barco para locomotiva de novo, tal, andam no trem um pouquinho e chegam na capital daquela cidade de Mandala. Não me perguntem como é que o Lucas conhecia a existência daquele país. Eles chegam na capital daquele reino de Mandala, que é uma cidade chamada Ping. É uma cidade muito bonita, tal, bem rica, bem endinheirada. O Michael Ende faz lá várias descrições das ruas e da população. Um negócio engraçado, vocês vão perceber a maioria das coisas quando vocês lerem. Mas o negócio engraçado é que as famílias da cidade de Ping eram muito numerosas. Então você via na rua, vinha o pai da família segurando outra pessoa da família um pouquinho menor, depois outra um pouquinho menor, depois outra um pouquinho menor, até chegar numa pessoa com tamanho de uma ervilha assim. Então é uma população bem peculiar. Eles tinham lá uns hábitos, eles precisavam contar os fios de cabelo que eles tinham na cabeça. Enfim, nossa, eu ainda tô no início do livro. Eles então estão ali cheios de fome, fazem um amigo que é o Ping Pong, que eles conhecem, um amigo que também era bem pequenininho, um mandalense bem minúsculo. Fazem amizade com ele e tal, conseguem algum dinheiro ali com as acrobacias dele, eles fazem um campeonato de cuspe, de tantos talentos que o Lucas, o maquinista, poderia ter. Ele sabe cuspir bem e ganha dinheiro, enfim. Eles ficam ali naquela cidade e tal, e então surge o grande propósito, a grande aventura da história do livro de fato, que é, eles veem um cartaz, inclusive em Mandala, no reino de Mandala, a escrita é de cima para baixo, não é da esquerda para direita. Eles veem lá um anúncio, panfleto, enfim, na cidade de Mandala, escrito pelo imperador, o Pung Jing, que diz que a filha dele foi raptada, a princesa Li Si, que por acaso também tinha mais ou menos a idade do Jin. Ela tinha sido raptada pelos 13 piratas, que vão ser grandes vilões, tanto nesse livro
quanto no livro seguinte, Lucas o Maquinista e os 13 Piratas. E nesse anúncio estava dizendo que ela foi raptada e tal, e que ele, o imperador, se comprometia a entregar a mão da filha em casamento para quem conseguisse salvá-la. Olha só que coisa, nunca vimos nada parecido nos contos de fada, enfim. E olha só, o Jim e o Lucas decidem salvar a princesa. Claro que eles decidem salvar a princesa. Tem lá o Palácio do Imperador, eles arranjam lá uma confusão com o Bom Zomor, que era uma espécie de conselheiro do rei. Eles começam a bater nos guardas. Tem uma hora que eles chegam lá no palácio, essa é uma parte muito engraçada. Eles chegam na porta do Palácio Real, onde estava o imperador do reino de Mandala. O Lucas bate lá, aparece uma cabeça amarela, enfim, é tudo fantástico no livro. E ele fala, olha só, eu sou o Lucas, esse daqui é o meu amigo Jim, eu sou maquinista e nós somos dois completos desconhecidos e gostaríamos de falar com o rei de Mandala. E a cabeça fala, tá, você quer falar o que com o rei? Aliás, nem é rei, é imperador, né? O Lucas, eu não posso falar, só posso falar com ele diretamente. Enfim, acontecem muitos eventos no livro, é um livro bastante cheio de aventuras e peripécias. E para encurtar a história, eles conseguem encontrar o imperador, conversam com eles e partem para resgatar a princesa Lissi. É bastante difícil acreditar que esse livro seja de menos de 300 páginas, mas é muito legal mesmo. Inclusive, durante a história, o Michael Ende consegue ser sempre bastante envolvente e é uma leitura bastante fácil e bastante agradável. Aqui nessa edição que eu tenho da Martins Fontes, tem sempre algumas ilustrações, deixa eu ver se eu acho alguma, não vou demorar 2000 anos dessa vez. Tá aqui uma imagem das escadas e aqui, minúsculo, tem um mandalense, minúsculo, tamanho de uma ervilha. Depois tem aqui outra, olha só, agora eu tô achando rápido as coisas. Aqui outra imagem e pronto, é uma leitura muito legal. A aventura é super bem pensada, original. É um negócio que eu nunca tinha visto nada parecido. Eles têm lá aventuras num deserto, eles encontram um gigante de mentira, vão fazer depois uma amizade com uma espécie, um pseudo-dragão. Inclusive, eu não mencionei, a princesa Lissi estava sendo mantida prisioneira lá na Cidade dos Dragões, que era uma cidade cheia de, olha só, dragões. No outro lado do mundo, o grande propósito dos personagens principais, que estão no título, Jim Knopf e o Lucas, vai ser de salvar a princesa. Eu gostei muito do livro, eu achei muito bom mesmo. E a sequência, Jim Knopf e os 13 Piratas, também não deixa a desejar. É também um livro muito bom, mas eu vou falar sobre ele em outro vídeo. Sobre Jim Knopf e Lucas o Maquinista, é um livro muito bom, bem escrito, criativo, envolvente, agradável de ler. As aventuras e peripécias são muito bem pensadas e engraçadas. Os personagens são bem cativantes, tanto o Jim Knopf quanto o Lucas. A ideia da ilha, assim, só pensar na ilha já é engraçado, aquele país minúsculo no meio do oceano. Opa, bateu uma porta aqui. Os nomes também são hilários, lá o Bons Humor, Pipapô, o Ping Pong, que vai fazer amizade com os nossos heróis. Então é uma leitura que eu gostei muito e eu recomendo bastante pra vocês, principalmente aí a partir da idade dos 10, 11, 12 anos. É muito bom mesmo. 5 estrelas, gostei muito mesmo. E eu também adorei que o Michael Ende deu uma pegada meio oriental, meio asiática ali no reino de Mandala. As aventuras são variadas, então eles têm uns desafios no desfiladeiro, ou então no deserto. Tem vários tipos de habilidades que eles têm que usar para conseguir ultrapassar os diferentes perigos. A amizade do Jim Knopf e do Lucas é muito firme, então é um livro extremamente bom, excelente, recomendo bastante. Pronto, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, por favor, metralhem aí esse botãozinho do like, se inscreva no canal, por que não? Qual é a dificuldade? E, é claro, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Em breve eu farei mais conteúdo sobre a segunda parte desse livro aí, Jim Knopf e os 13 Piratas. Mas comece aí pelo... Opa, é ao contrário. Okay. Jim Knopf e Lucas o Maquinista, que é um livro muito bom. O que foi isso? Não sei o que foi isso, enfim. Muito obrigado por ter chegado até o final. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!